Quando nós abordamos a questão do ônus da prova na revisão criminal e a reiteração de seu pedido, devemos olhar com atenção o artigo 622, parágrafo único do Código de Processo Penal, para que não tenhamos como interpretação ou uma leitura rápida, apressada, uma compreensão equivocada desse dispositivo. O parágrafo único do artigo 622 assim dispõe: não será admissível reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Esse artigo quer dizer muitas coisas por trás da sua exegese, por trás da sua hermenêutica. Mas a primeira delas, e a mais simples, é o fato de que não se pode fazer reiterados pedidos idênticos ao Poder Judiciário. Isso vale para qualquer pedido que se faça ao Judiciário. Eu devo renovar meu pedido sob novos fundamentos, sob novas provas, sob pena de ter o mesmo resultado do anterior. Isso parece óbvio. No entanto, a doutrina e a própria jurisprudência do STJ, com base nesse dispositivo, criam interpretações que vêm a dificultar a produção da prova dentro da revisão criminal. A primeira observação que a gente deve fazer é que a doutrina aponta, então, que há o ônus da prova do condenado para que haja procedência da revisão criminal. Essa é a primeira observação que deve ser feita, ou seja, a carga probatória, o ônus probatório, agora em sede revisional, recai ao condenado, recai ao réu, visto que entende essa parcela considerável da doutrina de que agora não vigora mais o princípio da presunção de inocência. Agora há uma presunção de culpa em relação à decisão transitada em julgado e por esse motivo o condenado deverá provar a sua inocência em sede de revisão criminal. Isto é dizer, não caberia ao tribunal ampliar a questão da prova, ou seja, há uma cognição de que não poderia ampliar a produção da prova em sede de revisão criminal, não comportaria dilação probatória, portanto, devendo a revisão criminal ser lastreada já com provas que façam que sua procedência seja recebida, seja alcançada. E aí, nesse ponto, que entramos à questão da prática na revisão criminal, que é a justificação criminal que precederia, então, um pedido de revisão criminal. Por exemplo, eu quero fazer uma prova de falsidade documental. Pelo entendimento majoritário da jurisprudência, e nós temos inúmeros precedentes do STJ que vão aparecer para vocês no sentido de que a ação de justificação criminal é a medida adequada para que se promova futuramente a revisão criminal e que se faça na justificação a colheita da prova. Por exemplo, numa prova de falsidade documental, eu preciso demonstrar o falso antecipadamente e nós vamos linkar esse tópico, reiteração da prova e ônus da prova, com o link dos fundamentos para a revisão criminal. E haverá ali uma colisão de interpretação e até, dependendo de como se vê esse dispositivo do artigo, do parágrafo único do 622, algo que se completa. O que eu quero dizer é o seguinte: para se promover um falso, para se provar que há um falso, ou para se ouvir novamente a vítima que quer se retratar, na prática, recomenda-se a utilização da justificação criminal para que dê lastro probatório mínimo à revisão. É claro que é essa a questão do ônus da prova e nada se confunde com a alegação de parte da doutrina que aqui vigoraria o indúbio pro società. Esse princípio, chamado princípio indúbio pro società, não tem
espaço no sistema jurídico brasileiro, porque carece de normatividade. E vocês vão poder verificar isso, inclusive no tópico que nós abordamos no livro, nós conseguimos discorrer bastante sobre essa questão de que os princípios são normativos, os princípios jurídicos são deontológicos. Eles precisam de uma norma para existir. Não existem princípios soltos no sistema jurídico que são inventados, como existem doutrinadores constitucionalistas que inventam princípios. Os princípios são normativos, eles precisam de normatividade para ter efetividade. Do contrário, eles não servem para nada. Se não existe uma norma que determina que aquele princípio existe, ele, se invocado, se não há um amparo normativo, ele não serve para absolutamente nada. Então, esse ônus da prova do condenado na revisão criminal em nada se confunde com um vigor de um princípio indubio pro società, que, como já mencionei, carece de normatividade, de duvidosa normatividade. O que há efetivamente é uma presunção de culpa e há necessidade de demonstrar essa culpa para que a revisão criminal seja julgada procedente, mas isso não é a mesma coisa que dizer que aqui ou em outros momentos do Código de Processo Penal vigoraria esse duvidoso princípio. Então, o próprio STJ entende que a justificação criminal é a via adequada a se produzir prova que será levada a conhecimento do tribunal em sede de revisão criminal. Mas é claro que, voltando à questão do princípio indubio pro società, que não tem nada a ver com esse ônus da prova do condenado, vejam o julgamento do agravo regimental 1067.392 do Ceará, relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele discorre muito bem sobre a questão do princípio indubio pro società, e aqui na revisão criminal nós já sabemos que vigora o princípio indubio pro réu. É pro réu, é sempre buscando o benefício do réu, então não haveria que se falar em algo contrário, em um princípio que colidiria com essa essência da revisão criminal, que é a correção de um erro judiciário, que é a recuperação de um status dignitatis do condenado e, quem sabe, até a busca do status libertatis. Então, deve-se haver cuidado ao produzir a prova na revisão criminal, porque o próprio dispositivo chama a atenção para que novas provas. Então, só poderia reiterar o pedido revisional se eu fizer com base em novas provas. Se eu ingresso com a revisão criminal e o advogado criminalista obtenho uma prova que pode gerar uma absolvição ou uma diminuição de pena no meu cliente, e eu não tomo cuidado para produzir essa prova anteriormente, seja justificação ou até, e nós vamos ver quando nós tratarmos do procedimento da revisão criminal, que parte da doutrina, parte importante da doutrina, defende que o relator tem possibilidade de ali dilatar a prova e produzir a prova em sede da própria revisão. É necessário na prática tomar esse cuidado, para não correr o risco, a depender do tribunal que se atue, encontrar um obstáculo à produção da prova. Então, recomenda-se novamente a utilização da revisão criminal e na oficina de peças. Nós vamos ver isso a miúde com todo o detalhe necessário. Mas o que eu quero trazer outro detalhe para vocês, outra necessidade de atenção, é o fato de que, quando tratamos da revisão criminal, é possível, inclusive, que se tenha novas provas sob novos fundamentos. Mas, na prática, é difícil que você tenha várias provas que levem à inocência ou várias provas que levem a uma diminuição de pena. Às vezes tem uma prova só, por exemplo, uma falsidade documental, e eu levo, por exemplo, uma revisão criminal sem o cuidado de produzir essa prova anteriormente. Há uma chance grande dessa revisão criminal, que não tem laço probatório, ser indeferida. E aí a
perda da chance. Perde-se a chance de promover nova revisão criminal, pois o próprio artigo 622, parágrafo único, veda a reiteração do pedido revisional com base na mesma prova. Então eu devo achar uma prova substancialmente nova para que eu consiga obter uma nova revisão criminal e aí sim obter um resultado favorável. Então deve-se ter muito cuidado na hora de produzir essa prova e na hora de ingressar com a revisão criminal, porque é necessário que a prova seja substancialmente nova, ou seja, ela deve ser inédita, ela deve ser plena e inédita. Eu não posso reiterar o pedido nos mesmos termos, ainda que seja uma prova cabal para absolvição. Se eu não conseguir produzi-la em sede de revisão, eu não vou conseguir ter a minha revisão procedente, o meu cliente, em melhores lençóis. Então é necessário produzir essa prova. Nós vamos ver que algumas provas você pode fazer a produção na própria revisão criminal. Por exemplo, um cálculo equivocado de pena pode ser feito em sede de revisão. Agora, provas que demandam uma análise mais completa, demandam, por exemplo, um contraditório, aí ela deve ser produzida em sede de revisão, em sede de justificação criminal, para que dê o amparo, o arrimo à ação revisional, a essa ação autônoma de impugnação. É preciso ter em mente, de qualquer modo, de que o ônus da prova do condenado, além de recair sobre ele agora a presunção de culpa, e não se pode mais invocar a presunção de inocência que decorre até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Autores clássicos de peso como Júlio Mirabetti e autores contemporâneos como Eugênio Pacelli, a maioria da doutrina pensa dessa maneira, inclusive os próprios tribunais, é que a revisão criminal não funciona como uma segunda apelação. Então, para tanto, é necessário ter uma prova cristalina da possibilidade de revisão criminal. Porque você não pode provocar o tribunal, o órgão jurisdicional competente para rever a sentença condenatória, com base em alegação de que aquela prova não foi valorada de forma correta. Então é necessário que a prova seja cristalina e haja a possibilidade de imiscuir no julgamento do julgador para que ela tenha uma efetividade de lastrear a revisão criminal.